quero dar boas-vindas a você que está aqui no canal do Auditório da Alma, no YouTube. É um prazer retornar, hoje é a nossa primeira aula do ano aqui no canal. E isso para a gente é sempre muito satisfatório, muita alegria estar aqui e trazendo esse tema, né? Eu e o André decidimos esse ano fazer um trabalho totalmente voltado para a prática. A gente tem percebido que muita gente procura muito conteúdo, muita informação e esquece do essencial, que é a prática, a transformação, que é essencial. Se você conhece, mas não pratica, é o mesmo que não conhecer. Então, é isso. Hoje a gente está trazendo os 3 passos para você saber lidar, né, gerenciar essa sua voz interior. Você vai aprender como lidar com isso de uma maneira muito prática. E eu quero assim, agradecer e felicitar você por estar aqui conosco. Quero agradecer também ao André por estar aqui. Hoje ele vai fazer o conteúdo, hoje ele vai falar do conteúdo. O André gosta muito desse assunto e ele vai falar desse assunto. Na segunda etapa, nós vamos fazer a prática e a prática é minha responsabilidade. André de Lima, com você agora, para apresentar esse conteúdo maravilhoso que você preparou. Simbora, então. É uma aula que vai falar um pouco de coisas que, às vezes, a gente evita falar, né? A gente vai falar de sucesso, a gente vai falar de dinheiro, e muitas vezes, só de falar de sucesso e dinheiro, a gente já fica meio assim, achando que não é algo para nós, achando que isso é muito distante. Então, a gente vai mergulhar um pouco nesse assunto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou estar usando um slide para que a gente possa, juntos, mergulhar nesse assunto. A ideia aqui é a gente falar, basicamente, eu acho que de todos os estudos que a gente já fez, né, Alessandra, do que a gente já acompanhou, do que eu já vi com você, o maior desafio que a gente consegue perceber quando... Aqui a gente vai falar de dinheiro, vai falar de sucesso, mas em qualquer área. O grande desafio é lidar com a voz interior. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí você vê para mim se está tudo ok. Deixa eu tentar isso aqui agora. Bom, vamos lá. O que é mais importante para a gente nessa noite aqui é que você se abra uns exercícios que a gente vai fazer, e a gente vai estar lidando com um aspecto muito importante, que é com o seu cérebro. Então, o tempo todo, durante essa aula, essa apresentação, a gente vai estar fazendo alguns exercícios e você vai ter o maior aproveitamento se você fizer. Então, quem chegou agora, para que a gente consiga o resultado com você nessa aula, desliga aí, eu sei que é difícil, mas desliga aí o teu WhatsApp, desliga aí o teu Facebook, se você puder ter uma caneta e papel do lado. A gente vai estar trabalhando algumas coisas. A primeira delas é o que você está ouvindo. A segunda é o que você vai ver aqui. E a terceira é o efeito sinestésico, o movimento que você faz, a repetição que você fizer, que a gente pedir para você fazer, ela terá um sentido para o teu aprendizado nessa aula. Então, tudo que a gente fizer aqui é completamente programado, e acredite, só vai ter resultado para você essa aula se você fizer, ok? Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta, e você coloca aqui no chat, e você responde para você mesmo em voz alta. Nem precisa colocar no chat, mas é interessante que você coloque e responda isso em voz alta aí para você, ok? Se você estiver no local que não possa fazer isso, tudo bem, tenta fazer só mentalmente. Então, vamos começar. Quem aqui gostaria de saber as 4 razões pelas quais as pessoas falham em cumprir seus objetivos? Se você quer saber, você diga eu. Se você estiver sozinho, você pode falar em voz alta, como eu falei, se não, você responde mentalmente. Eu vou fazer outra pergunta para você. Você gostaria de saber a principal razão das pessoas com menos preparo, talvez menos preparo que você, ou menos preparo do que outras pessoas que você conhece? E quando eu digo preparo, aí eu quero que você abra aqui a mente para tudo. Às vezes físico, às vezes de fato intelectual, tem mais instrução acadêmica, etc, etc. Mas você olha para um lado, você vê casos surpreendentes de pessoas, às vezes, com pouca instrução. Você vê pessoas que nasceram em condições adversas, tipo, não vieram numa família de berço, na verdade, às vezes, tiveram completamente ao contrário disso. E por que essas pessoas conseguem, às vezes, ter muito sucesso? Não importa em quê. E aqui a palavra sucesso ela é muito abrangente, e eu quero que você fique com o sucesso que signifique para você.
ok? Porque tem gente, tem pessoas que sucesso é simplesmente ter uma casa própria, ter o seu carro, ter condições de manter suas despesas, uma vida digna, ok? Tem pessoas que ter sucesso é conseguir a carreira que sempre sonhou, ok? Tem sucesso, tem pessoas que o sucesso é ter muito dinheiro para que possa utilizar esse dinheiro a seu benefício, a benefício de outras pessoas. Aqui não vamos entrar em julgar a questão do que é sucesso para cada um de nós. Todos os dias, nós ouvimos histórias de pessoas que ultrapassam barreiras, como eu falei, às vezes situações de muita mediocridade até, para se tornarem famosos. A gente tem casos como, por exemplo, um conhecido nosso, não vou citar vários, mas, por exemplo, Silvio Santos, de brasileiro, fora dos outros que a gente podia falar, de Bill Gates, a gente podia falar de Steve Jobs, que começaram em famílias humildes e conseguiram conquistar o que conquistaram. Só que eu sei que quando eu falo isso, automaticamente uma reação inconsciente que você tem é de, mas esses caras tiveram muita sorte. Você pode ter pensado isso. Ou, mas isso acontece para poucas pessoas. Você pode ter pensado isso. Mas e a pergunta que fica é como isso acontece para uns e não acontece para outros? Pode uma mudança como essa acontecer comigo ou com você de forma tão rápida? Isso pode acontecer quando o assunto é finanças, quando é saúde, quando é relacionamento, ou até mesmo para qualquer coisa que você queira para o resto da sua vida? E a resposta disso é sim. É possível você conseguir dominar a sua voz interior no seu cérebro. E você pode estar se perguntando assim, ok, mas de que voz interior é essa que o André está falando? É aquela dentro da sua cabeça que acabou de dizer o seguinte para você. Que voz interior? Eu não escuto vozes. Todos nós temos uma, e você, como eu, provavelmente tem mais de uma. A minha voz, às vezes, tem nome, idade, cor. Às vezes, a minha voz interior é uma voz feminina, às vezes, a minha voz interior é de alguém que já exerceu algum papel de autoridade sobre a minha vida, seja um chefe, seja um professor, o pai ou a mãe, e você provavelmente tem a sua. Então, seja qual for a sua voz interior, ela geralmente ela soa para você de forma lógica e razoável. A questão é qual dessas vozes interiores que você tem, que eu tenho, é o verdadeiro eu falando. Qual delas me fará ter a atitude e a ação para atingir os objetivos que eu determino para a minha vida, seja ele quais forem. Nesse caso, da aula de hoje, a gente está falando de sucesso, está falando de lidar com o dinheiro. E qual o caminho para o sucesso financeiro, então? E quanto tempo demora se eu decidir hoje, se você decidir hoje, ok, André e Alessandra, beleza. Vocês estão me falando que é possível, vocês estão me falando que basta você saber identificar a voz interior e saber administrar essa voz esse interior. Então, ok, quanto tempo? Vou falar para vocês uma frase, essa frase é do meu treinador, o Blair Singer. E o Blair Singer esteve aqui no ano passado, fazendo uma formação de treinadores, eu tive o privilégio de poder participar. Era um sonho meu, era um desejo, era um objetivo, eu participar de treinamento com uma pessoa como o Blair, e eu consegui fazer. Ele tem uma frase interessante, que ele fala que as pessoas normalmente tendem a ser avaliadoras ruins de distância. Você vai entender por quê. Porque a distância para o sucesso é apenas a distância entre o teu ouvido direito e esquerdo. A gente está falando de voz interior. E ela acontece justamente nesses 20 centímetros, 15 centímetros, entre o teu ouvido direito e o teu ouvido esquerdo. Não são anos, não são meses, não são décadas para chegar lá. O caminho está na sua cabeça. E para navegar por ele é necessário apenas saber como gerir essa voz interior. Quem nunca ouviu, quando no momento de tomar uma decisão, ou de escolher uma profissão, ou de se inscrever ou não para um novo cargo dentro da empresa, ou por jogar a mesa para o outro, não, eu não nasci para ser isso, eu quero ser veterinário, não nasci para isso, eu quero ser advogado. Quais são essas vozes? Geralmente são várias dessas que estão aqui. Eu botei só alguns casos, por exemplo, o que os meus amigos irão pensar se eu fracassar? Se eu decidir, por exemplo, abrir um negócio, se eu decidir, por exemplo, mudar de profissão.
às vezes o que nos paralisa, essas vozes, elas são esse diálogo interno formado pelas nossas crenças e todas as nossas experiências de vida, boas e ruins. E que geralmente é essa conversa que acontece dentro da nossa cabeça. Ah, eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Ninguém vai gostar disso que eu faço. Ninguém vai achar valor nesse meu talento que eu tenho, que eu faço com muita facilidade. Quem vai querer saber de mim? Sou muito jovem e inexperiente. Você que está aí com 18 anos ou 20 anos, não sei. Ou você que está até 40 anos, enfim. Ah, não tenho muita experiência ainda para eu buscar a vaga, sei lá, acima da minha. Ou eu não sou experiente ainda eu não tenho o conhecimento necessário para abrir uma empresa ou para abrir um negócio, não importa o que seja, mas... E a pergunta sempre vem se der errado. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou uma pessoa de negócio, como é que eu vou abrir um negócio? E a sua voz interior é a soma de todas as experiências, eu fiz questão de escrever aqui. Seja ela através de instrução dada pelos seus pais, instrução dada por professores, por tipo de coisas que você lê, pelo tipo de filmes que você vê, pelo tipo de pessoas com quem você anda. Tem uma frase muito famosa no meio das pessoas de negócio que ela diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E a gente entra então para falar quais são essas razões pelas quais as pessoas então tanto falham. Por que as pessoas falham? A primeira delas é o medo. E até no exemplo que eu comecei a dar ali, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não dar certo. Eu estava ia até compartilhar com vocês uma história rápida. Eu estava num evento nesse final de semana passado, que era um evento com 4 dias de imersão, para que as pessoas pudessem fazer uma experiência de identificarem qual era a sua missão de vida. Eu consegui trabalhar nesse evento como auxiliar de backstage da principal palestrante do evento. A Margene Holden, que ela é atriz, ela é treinadora, uma das treinadoras principais do T. Harv Eker. Para quem não conhece, o T. Harv Eker é o autor do best-seller Os Segredos da Mente Milionária. No caso, então, desse aspecto do medo, o que era interessante, para você ver que existiam diferentes tipos de pessoas que buscavam realmente esse tipo de conhecimento para, cara, o que eu faço não me realiza. O que eu faço não é o que eu quero viver, mas eu tenho medo de mudar. E sempre quando acontecia alguma intervenção em alguma pessoa, a intervenção é que, beleza, você quer compartilhar o exercício que você fez? Por que você, por exemplo, escolheu a profissão que você tem hoje? E quando você ia ver, não, porque meu pai pediu que fosse assim. Não, porque toda a minha família foi isso e eu tive medo de mudar. Na verdade, eu não sou realizado com isso, eu queria ser médico. E tinha vários casos, tinha casos de nego com muito dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro que tinha. E tinha pessoas que ganhavam e começaram a ter sucesso, e por um trauma, olha só, eu falei que a voz interior trabalha com o que a gente tem no nosso saquinho de crenças. E teve um caso que teve uma mulher que tinha medo de ser bem-sucedida na carreira que ela escolheu, porque o marido dela, quando começou a ter sucesso, ele conseguiu comprar um carro que ele queria, e aí, logo após que ele comprou esse carro, 2 dias depois, ele bateu com o carro e morreu. O que ficou no sistema de crença dessa pessoa foi, cara, o sucesso é igual a você morrer. Pode parecer ridículo quando você escuta eu falar isso, mas existem coisas que às vezes são assim, completamente sutis e que a gente não percebe, mas que elas ficam ali nos paralisando. O segundo passo aqui é fadiga. André, mas o que tem a ver a fadiga com que eu consegui ou não ter sucesso? Ou conseguir os meus objetivos? Em última instância, todos nós somos energia. Precisamos de uma energia vital para poder sobreviver, para poder agir. E você já reparou que às vezes você, quando vai buscar alguma coisa, ou que você vai tentar fazer alguma coisa diferente, você se sente assim, cara,
por mais que eu tente, esse negócio, cara, não dá. E parece que você fica realmente exausto em fazer uma coisa. Isso geralmente acontece quando a gente, inclusive, está fazendo o que a gente não ama fazer. Quando a gente faz algo que a gente não é um chamado nosso, um talento natural nosso para fazer, ou não é aquilo que a gente se realiza, geralmente isso acontece muito. A gente se sente completamente exausto, completamente fadigado. Quando eu comecei a buscar esses conhecimentos sobre voz interior, sobre sistema de crença, e vários outros relacionados a isso tudo, a vida, a transformação de vida como um todo, eu dei de cara com uma realidade que eu tinha. Essa fadiga, porque eu fazia algo que não gostava, essa situação do medo, porque eu sempre não me achava preparado para fazer algo que fosse maior do que eu já estava fazendo. E o interessante nessa questão aqui é que isso, de fato, faz com que a gente não siga em frente. E eu percebia isso acontecendo comigo. Por exemplo, eu não sei você, mas eu já entrei em inúmeros programas de certificação. Minha formação ela é técnica, da área de tecnologia da informação. E aí, cara, e tem muitos certificados nessa área, né? Certificados de segurança, certificados de especialização de um determinado produto ou aplicação e tal. E eu me inscrevia, estudava, mas eu nunca tinha coragem de ir fazer a prova, porque eu achava que eu não ia conseguir passar. E detalhe, que exatamente isso que a gente está trazendo para vocês aqui, eu contando essa história para vocês, eu percebo que eu sempre falava isso para mim mesmo, cara, pô, aqueles caras ali conseguem, você não consegue, eles são melhores que você. E o pior era, às vezes, eu deparar com a situação de pessoas que eu percebia que, cara, o cara também é esforçado, mas cara, o cara não tem os cursos que eu fiz, o cara não tem a experiência de trabalho que eu tive, e o cara ia lá, cara, com 3 semanas estudava, fazia os exercícios, os laboratórios, puf, o cara passava. E eu ficava, pô, não vou nem tentar, porque se eu não passar, eu vou ficar chateado. E eu achava que isso ia me trazer uma frustração ainda maior. Então, para trás, eu não conseguia terminar um curso. Eu não conseguia fazer uma formação de certificado porque eu tinha medo que eu não passasse. E eu tinha medo de como é que as pessoas que estavam ao meu redor iam me ver. Meus amigos, minha família, minha esposa, pô, foi lá fazer a prova, não passou. Então, e eu percebia muito isso comigo. Quando eu fazia algo que não gostava, essa fadiga acompanhava. Parece que, sabe, você fica sem energia vital para fazer a coisa. E o terceiro aspecto é porque elas simplesmente não podem vencer. E aqui, quando eu falei isso, talvez você deve ter falado, pô, mas como assim, cara? Quem determina isso? Que uma pessoa simplesmente não pode vencer? É ela mesma que determina. Você já reparou que tem pessoas que conseguem bons empregos, elas conseguem até determinado tempo, até determinado momento ser bem-sucedidas, mas parece que o tempo todo elas fazem coisas para que elas não deem certo? Você conhece alguém assim? Sabe, que parece que essa pessoa ela tem uma facilidade muito grande, parece que as coisas brotam na frente dela. Você fica até assim, cara, como é que pode aparecer essa oportunidade para esse cara ou para essa menina e tal? E olha só, ele tem isso ou tem aquilo, e simplesmente a coisa não vai à frente, porque ela mesmo se auto-sabota o tempo todo. Parece que, tipo assim, não, daqui eu não posso passar. É uma sensação, sabe, de não merecimento. Isso tem a ver com o conjunto de crenças que você pode estar carregando, que é, putz, eu não posso ter uma vida financeira melhor do que os meus pais tiveram. E isso é inconsciente, parece ridículo estar falando isso, mas você faz e toma ações e tem atitudes em cima dessas crenças que estão no teu subconsciente. Elas não ficam para você ali o tempo todo, mas elas impedem de você seguir. Tipo, cara, eu só posso ter até esse padrão de vida aqui porque o restante da minha família, todos eles têm esse padrão de vida. E, pô, meus amigos também só têm até esse padrão de vida. Então, e quando você começa a passar um pouquinho, você começa a se auto-sabotar porque inconscientemente, você não faz porque quer, você faz inconscientemente, você começa a se sabotar por conta dessas crenças que estão ali. Uma vez que a gente tem as ferramentas necessárias para trocar essa crença por crenças de fato novas, tudo muda. Porque se você parar para pensar, no fundo, tudo são histórias. O seu medo,
o seu entendimento, o que te prende, o que te segura são historinhas que só funcionam para você dentro da sua cabeça. O mapa, o desenho, não é o território em si. O mapa é só uma especificação, mas o território mesmo não é aquele mapa. E você pode trocar o mapa. O mapa para mim pode ser uma coisa e o mapa para a Alessandra pode ser outra. A forma que ela chega naquele território. O que é verdade é o território. Mas a historinha, o mapa, não é uma verdade. Ela só é verdade se você permite ela ser verdade. E, pulando para a quarta razão, aqui é a que a gente mais vê acontecer. E, de novo, eu me coloco como exemplo. Eu já fiz isso várias vezes. Desistir rápido demais. Você está ali na pegada, botou que vai fazer alguma coisa, ou que vai, sei lá, no meu caso dos treinamentos lá, do que eu queria fazer a certificação na época que eu trabalhava na área de tecnologia, e eu vou fazer, e aí, cara, quando a coisa começava a andar, eu estava próximo para fazer o exame, eu desistia. Igualmente você, que se por algum momento você se preocupou em entender e criar para você um cenário de liberdade financeira. O que é um cenário de liberdade financeira, André? Isso é ser rico? Não sei. Pode ser que para você isso não seja nenhum objetivo, ser rico. Pode ser que só de falar essa palavra rico, você daí do outro lado já se mexeu na cadeira toda, do tipo, cara, sabe? Não, rico geralmente é quem é isso, é quem é aquilo, é o que está no teu padrão, no teu sistema de crença. Dinheiro, não, é isso, é isso. Mas o que eu quero te falar aqui é que por várias vezes você pode ter ficado muito próximo, mas muito próximo de atingir o objetivo, e a distância disso, para você atingir, foi os 15 centímetros entre um ouvido e o outro, na sua voz interior. E aí você pega e desiste, rápido demais. Porque, na verdade, gente, quando a gente fracassa, ou acontece os primeiros fracassos, e é bom que eles aconteçam muito rápido, o problema é que a gente não está acostumado, ou não tem uma formação de inteligência emocional, ou não conhece ferramentas para aplicar em si mesmo, de administração dos sentimentos, da nossa rede, da nossa malha emocional, para que a gente, toda vez que enfrentar uma situação de adversidade, geralmente a gente, putz, fracassei, cara, não vou tentar mais porque vai dar errado, e aí você desiste. Tem até uma charge muito conhecida, que o cara tá cavando numa mina, cavando, ele passa um tempo cavando, quando ele tá a poucos centímetros de encontrar lá a pedra preciosa, o diamante, ele desiste e volta. E tava a poucos centímetros de acontecer. Cara, é só a gente pegar todas as diferenças, você já deve ter lido isso várias vezes, a Lei do Triunfo, que as pessoas de sucesso, ou que tiveram sucesso, e aí eu tô falando de grande sucesso, se esborracharam no início. Só que eu sei que eu estou falando para você algo que talvez você já saiba, mas por que então não agimos diferente? Volto de novo a apontar para a voz interior. Se você identificou nessa fala inicial aqui, antes da gente partir para a prática, que muitas das coisas que a gente comentou aqui, você de certa forma, pô, não, beleza, isso aí eu até sabia. Aí eu faço a pergunta para você. Você tem hoje a vida que você gostaria de ter? Responde para você em voz alta se você estiver sozinho. Você tem a vida que você gostaria de ter? Você vive a profissão que você gostaria de viver? Nesse momento, certamente, tua voz interior, tua voz que está aí dentro, falou assim, mas ele não sabe o que eu passei. Mas ele não sabe a dificuldade que eu tive. Mas ele começou um se. Percebe? Então, acho que já falei demais. Gostaria que você pensasse sobre isso e agora a gente vai fazer práticas. Eu quero pegar uma frase que o André utilizou aqui na nossa aula, que é a história do o mapa não é o território. E é exatamente sobre esse mapa que as práticas que vamos fazer em relação. Você é condicionado a reagir de qualquer situação da sua vida determinada. E essa forma ela foi determinada pela sua criação, pelo que você aprendeu durante a vida, as experiências que você vivenciou, seu mapa de atuação no território mesmo para todos. Então, o mapa, ele fica sendo esse caminho que as tuas conexões neurais
E as programações que são alimentadas pelas suas emoções vão se replicando ao longo da vida. Elas vão reproduzindo fatos e circunstâncias e ações que vão fazendo com que você continue fortalecendo aquele sistema que a gente pode chamar de sistema de crenças. Os sentimentos, qual é o papel do sentimento nessa história? O sentimento, ele ativa esses comportamentos. Ele reaja daquela forma. O teu cérebro ele fica tão habituado a reagir daquela forma, pensa. Ele não para refletir. Ele vai seguir aquele padrão automaticamente. O que você tem que fazer? Você precisa agir de uma forma diferente dessa emoção. O que eu sou reprogramadora emocional. Aqui a gente não vai fazer exatamente um exercício de reprogramação emocional. Porém, nós vamos fazer uma prática que vai fazer com que você exercite no seu dia a dia e você ultrapasse essa linha do condicionamento que te deixa preso na sua caixinha, sair dessa caixinha de condicionamento. Ok? Essa é a ideia. Quando que você pense em algo que você queira realizar agora. Assim, muito grandioso, muito mesmo. Porque assim, quando a gente pensa em algo assim, sabe aquela coisa meio que pedido absurdo na nossa vida, né? Ah, isso aqui, eu quero que você pense grande nesse momento, para você. Preste atenção, quais são as vozes que vêm? Quais são as falas que vêm? Essas vozes, elas estão apresentando o mapa que você tem hoje. Algumas pessoas têm mapa que seguem direto para o ponto. E tem pessoas que têm mapa que ficam dando a volta na ilha lá, né? Dão a volta ao mundo para chegar no ponto, no objetivo. E aí, o que você tem que fazer nesse momento, né? Você tem que prestar atenção nisso. Fazer algumas ressignificações, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Mas eu lembrei de um fato. Eu sempre fui meio... porque eu tenho um pensamento extremamente acelerado, apesar de ser uma pessoa super tranquila. A minha cabeça, coisas ao mesmo tempo. E por isso, eu tenho um pouco de preguiça das coisas. Sabe aquela coisa da preguiça? E eu sempre achei que essa coisa de ser preguiçosa é ruim, era ruim. Até o dia que eu fui assistir uma entrevista de um psicólogo americano, e ele falava, ele era especialista em coletar, né, fazer recrutamento de pessoas para empresas de grande porte, do que o perfil para a empresa, eram empresas que trabalhavam com programas, software e tudo mais, e o perfil que eles queriam eram as pessoas preguiçosas. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui entender por quê, né, que aquilo ali ressignificou completamente, porque eu me culpava por ser. Porque eu fazia as coisas muito aceleradamente para ter tempo mais livre. Certo? Eu fazia acelerado não de qualquer jeito, eu procurava fazer acelerado porque eu buscava uma solução de resolver aquilo da forma mais rápida possível, no tempo mais curto possível. E aí, no dia que eu assisti essa entrevista, foi muito legal, porque ele me trouxe essa resposta, ele me deu outro mapa. Porque no meu mapa, o fato de eu ser preguiçosa era um peso muito grande, me impedia de ser eficiente. Quando, na verdade, eu era eficiente, mas eu não reconhecia, porque o meu mapa não me deixava enxergar essa eficiência. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a entender que essa preguiça era boa, por quê? Porque, Alessandra, por que você queria tanto tempo livre? Para ler o que eu gostava, para estudar cursos, assim, diferentes do que eu fazia, do que eu estudava, né, ou na faculdade, ou cursos que eu tinha que fazer no trabalho na época. Aí, hoje em dia, né, eu ainda falo, né, hoje eu tenho minha filha, então, eu gosto de ser produtiva, trabalhar um determinado horário, para ter tempo livre com ela. Para continuar lendo os livros que eu gosto de ler, para continuar fazendo coisas que eu gosto. Isso é errado? Não. Eu não cumpri ali os horários, eu não fiz eu não consegui produzir. Então, a minha preocupação, o fato de eu ser preguiçosa, me fez encontrar caminhos mais rápidos para resolver questões. Isso fez também com que eu encontrasse uma forma, uma técnica, de fazer as mudanças emocionais rápidas. Então, nada contra os psicólogos e quem faz terapia, respeito, né, tem pessoas que realmente precisam,
Mas nada de ficar anos para tratar uma tristeza. O medo de dirigir. Anos para conseguir parar de fumar. Anos para conseguir vencer o estado de procrastinação. A gente não precisa, isso pode ser resolvido rápido. Às vezes, em 1 ou 2 sessões, você consegue mudar esse modelo, mudar esse mapa. Através do quê? Das emoções. Então, o que a gente vai fazer, esses exercícios de hoje, a gente vai passear por 2 padrões de medo e a gente vai para um padrão para uma crença, para um trabalho de crença, ok? O primeiro medo, que é a questão do como reagir diante do medo. Muitas pessoas paralisam, desistem. Tem gente que fica ansiosa quando está com medo, porque a ansiedade, né, tem aquelas crises, e aí é um conflito de sentimentos na hora. E o que você precisa fazer quando você está diante dessa situação? Veja bem, o seu cérebro, todo o teu sistema, tá? O teu cérebro, a forma que ele tem de aprender, a forma como ele processa essas emoções e os condicionamentos que estão dentro de você, e tudo isso que acontece, isso tudo acontece fora do tempo e do espaço. Isso acontece no teu tempo interior. Teu tempo interior é sempre agora. Então, não importa que você se sentiu ameaçado ou se sentiu extremamente envergonhado lá no teu jardim de infância, quando você foi falar com a professora e todo mundo riu de você. Não importa que isso aconteceu lá no seu jardim de infância. Todas as vezes que você vai falar em público, você tem aquela sensação do jardim de infância. Então, você desenvolveu, com isso, muito medo de passar vergonha, medo de se apresentar. Por que que isso vem todas as vezes que você vai falar em público? Porque dentro do teu sistema interior não existe tempo, não existe passado. Ah, Alessandra, então a gente está ferrado. Não, vocês não estão ferrados. Existe uma coisa boa nessa história. Como não existe tempo, passado se torna realidade, se eu trouxer situações do futuro, elas estarão no presente. Confundiu aí, gente? Ok? Beleza? Acompanhando aí? Depois a gente vai ter uns slides aqui e a gente vai fazer as práticas. Eu só quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Dentro do meu inconsciente não existe tempo nem espaço, eu posso mergulhar naquela situação que aconteceu lá atrás e contar outra historinha. Certo? Ok. Com isso, a gente pode fazer reprogramações. Para o exercício hoje, nós vamos fazer algo mais simples. Todas as vezes que você se depara com medo, seu sistema dispara um monte de coisas, assim, um monte de sensações, reações, sentimentos, né, atrelados àquele fato. O medo, ele vai pegar tudo que ele tem de ruim para te manter exatamente onde você está, para que você não faça, para que você não corra aquele risco, para que você não se exponha, para que você não se submeta, para que você não se decepcione. Então, ele vai buscando todas as referências negativas. O que você tem que fazer? Você vai colocar no lugar uma referência positiva. Então, o que você vai fazer agora? Tá? Eu quero que você imagine e eu quero que você escolha bem o seu desejo, porque esse desejo a gente vai levar durante os 3 exercícios, ok? Então, eu vou dar aí 1 minuto para vocês escolherem algo que vocês precisem realizar esse ano de 2017. Não precisa ser uma coisa, né, amanhã. Pode ser que aconteça amanhã, tá? Mas vamos trabalhar com essa meta de 1 ano. Dentro de 1 ano, o que é mais importante para você conquistar? Dentro desse ano de 2017, o que é mais importante para você conquistar? Escreve aí, com calma, no seu caderno, e me conta aqui se você concluiu o que você queria. Não precisa me contar seu desejo, só escreva o que você concluiu a tarefa, essa primeira tarefa agora, ok? Quem concluiu, dá um alô aqui. Escolheu com carinho. Afinal, é seu sonho, é seu desejo. Vamos trabalhar para realizá-lo. Me conta quando conseguir, tá? Por favor, compartilhe, que eu fico feliz da vida. Então, quando você pensa nesse desejo, imagina a situação que você está prestes a realizar o seu desejo, nesse momento. Ele está na tua frente, ele está aqui começando a acontecer.
Vê se vem uma sensação de medo. Veja se vem vozes sabotadoras falando alguma coisa. Mentira, isso não está acontecendo. Ei, você não merece isso. O que você fez para conseguir isso? Né? Isso veio fácil demais, veio fácil, vai fácil. Quais são as crenças que estão aí falando na sua cabeça em relação a esse seu desejo? Será que bate um medo? Vocês sabiam que medo do sucesso é muito maior do que medo do fracasso? Medo do sucesso. A gente tem mais incidências de pessoas com medo do sucesso do que medo do fracasso. As vozes sabotadoras gritam. É interessantíssimo. Então, pensem nisso. Vejam se vem esse medo. Ok? Percebeu que tem o medo? Percebeu que tem... A voz persiste. Ela está ali, ela está presente. Essas vozes não vão sair assim do nada, tá? Eu só quero que vocês percebam que elas estão ali. Ok? Como que vocês gostariam de se sentir nesse momento? Como que vocês gostariam de se sentir na realização desse desejo? Escreve no papel o que você fez. Eu quero me sentir, não, diante dessa realização do meu desejo, eu quero me sentir confiante. Eu quero me sentir poderoso, poderosa. Eu quero me sentir seguro. Eu quero me sentir feliz. Beleza. Vira aí como é que vocês querem se sentir, beleza? Ótimo. Agora, tenta lembrar de uma situação da sua vida em que você se sentiu exatamente assim, do jeitinho que você descreveu aí. Vamos supor que você tenha escrito que você queira se sentir, que você deseja se sentir confiante, seguro, né? Empoderado ali na hora que está acontecendo o seu desejo. Tá? O Joaquim colocou que quer se sentir pleno, sentir essa plenitude, beleza. Em que momento da sua vida, Joaquim, você se sentiu assim? Traz uma referência. Traz uma referência e vive essa referência agora. Respira. Traz essa referência positiva. Se você colocou que quer se sentir feliz, que você quer se sentir confiante, seguro, alegre, você quer ficar vibrante, traz essa sensação, sabe? Deixa ela vir, preencher todo o teu ser. Aí você vai, eu quero que você, assim, abra os seus braços, deixe se expandir e abra os seus braços ao máximo, como se você estivesse, assim, ó, carregando tudo isso e trazendo de volta, e aí quando você traz de volta, você fecha as suas mãos. E respira fundo, feliz e confiante. Lembra da cena em que você se sentiu feliz e confiante. Faz isso. Inspira. Traz para cá, ó, a mão, fecha. Feliz e confiante, pleno. De novo, inspira. Trazendo o sentimento, tá, gente? Tem que ter sentimento. Sem sentimento não vai. Vamos lá. Aqui. Quer se sentir realizado. Quando acontecer o seu objetivo, você quer se sentir realizado. Olha que coisa forte. Realizado, né, Everaldo? Vamos lá. Traz para cá e fecha as mãos, como se fosse uma coisa que você coloca assim, toda essa vibração do seu sentimento, você está colocando aqui, ó, nas suas mãos, tá? Olha como você se sente quando você fala, aqui nas minhas mãos, eu sinto a minha plenitude, eu sinto a minha realização, eu sinto a minha alegria aqui nas minhas mãos. Então, vamos lá, inspira e traz para cá, ó. Você pode fazer isso em pé, que é bem mais, né? Você com os pés bem apoiados no chão. Você pode fazer isso em pé, que isso te deixa ainda mais empoderado, tá? Então, inspira e traz a sensação de novo. Fecha os olhos e traz. Nas mãos. Tá aqui, ó, nas suas mãos. Tá com você. A Ana tá falando que tá sentindo alegria. Muito bom. Encheu o coração. Perfeito. Ótimo. Todo mundo aí, ó, vibração alta. Frequência alta. Se ainda não está 100%, faz de novo. E traz. Segura aqui. Eu quero me sentir pleno, feliz. Eu tenho referência. Eu já senti isso. Eu consegui outras vezes. Ok? Então, vamos lá. De novo, força. Aqui, ó. Você está aqui. Está aqui nas suas mãos. E agora que a sua frequência está lá em cima, você vai olhar para o seu objetivo. Olha lá para o seu objetivo.
e faz as mãos, sabe? Traz a mão aqui, ó. Segura a mão aqui, olha para o seu objetivo, olha o que você escreveu aí no papel. E me diz se você ainda sente medo. Me diz se você não está mais empoderado, confiante, para realizar isso que você está se propondo a realizar. Esse é um exercício. Maria Cláudia está falando que se sente realizada e bem-sucedida. Você consegue ver o seu desejo sem essas barreiras? O que vocês têm que fazer com essa prática? Durante pelo menos 30 dias. Gente, não é brincadeira. 30 dias, tá? 21 dias já não é o suficiente, tá? 30 dias. Vocês vão tirar um minutinho para fazer esse exercício. Traz a referência, olha, o teu objetivo está escrito na tua frente. Traz a referência positiva, sente, faz assim com as mãos várias vezes, até subir a sua frequência. E então você olha para o seu objetivo e diz que você é capaz de realizar. Você está pronto para realizar. Ok? Por que você vai fazer isso? Lembra que eu falei no começo? Seu cérebro não sabe que o seu objetivo ainda não está nesta realidade. Para ele está, já está. Então, quanto mais você trabalhar a sua frequência para isso, mais fácil, quer dizer, mais fácil de atrair oportunidade para ele, ele vem até você. E quando você usa essa âncora, né, com as mãos fechadas, com o seu poder ali, né, a mão está fechada, o seu poder, o teu cérebro, todas as vezes que você sentir medo, se você só fechar as mãos, seu cérebro vai entender que ele tem que te colocar naquele estado, no estado empoderado, no estado de plenitude, no estado de confiança, no estado de felicidade, ok? E aí você vai vencendo essa sua batalha com o medo e com as suas vozes interiores, ok? Isso aí você faz na hora de acordar para fazer isso é ótimo, sol nascendo, faz, todos os dias, ótimo. Antes de dormir também, porque quando você acorda, teu subconsciente está trazendo as informações, né? Está todo aberto lá. E quando você vai dormir, ele vai levar as informações. Imagina aquelas pessoas que vão dormir só pensando em problema. Quando ela acorda, ela, né, tem pesadelo, o seu subconsciente traz aquelas informações. O que você tem que fazer? Antes de dormir, faça prática. Veja o seu objetivo ali, traz o sentimento, gente. Sentimento é importante, tá? Traz o sentimento. Você está ensinando o seu cérebro a parar de ir lá e ganchar, pescar só os sentimentos negativos que ele conhecia, para te deixar paralisado. Você agora está mostrando para ele qual é a pescaria que você quer. Ei, ó, eu quero que você pesque aí a plenitude, que você pesque aí a felicidade, que você pesque aí a confiança, e traz isso para mim agora. Você está mostrando para o seu cérebro como faz. Os sentimentos, eles só expandem. Os sentimentos, eles constroem essa realidade. Eles alimentam e nutrem todo o teu processo, todo o teu sistema interno. A gente não pode abolir os sentimentos, ok? A gente só está aprendendo, a gente não está banindo o medo, a gente não está destruindo o medo. Ele é necessário na nossa vida. Faz parte de nós, ok? A gente está apenas gerenciando. É diferente, ok? Então, nesse primeiro medo, tá? O pessoal falando incrivelmente confiante, uau, consigo ver meu desejo realizado, está confiante, confiante e feliz. Ótimo, esse é o padrão. Simples assim. Nesse primeiro exercício, nós vimos que o medo nos paralisa. Às vezes a gente quer, para algo que a gente quer realizar. Às vezes você tem um objetivo grande até, mas ele não é impossível. Se você começar um pouquinho todos os dias, você consegue. Se você todos os dias se planejar, né, se organizar para realizar um pedacinho do seu objetivo, você vai conseguir. Se todos os dias você se comportar, né, se conscientizar e trabalhar isso de que é importante que você, de repente, economize para fazer um investimento, ou que você busque um outro trabalho, um trabalho extra para ter esse valor, enfim, você vai encontrar estratégia. Sua mente, ela não vai estar mais trabalhando naquele mapa de que não pode, isso não é para você, isso não é possível para você, entende? Vocês estão ensinando o cérebro a mudar o mapa. Segundo item, que é, deixa eu pegar minha colinha, que é como superar o medo de cometer erros. Muitas das vezes, deixamos de fazer as coisas por medo de errar. E é interessante desse tema, né, estar aqui na nossa aula de hoje,
porque, por exemplo, os slides saíram errados e tudo mais. Isso, para a gente que está dando apresentação, quando a gente está fazendo uma apresentação, gera um estresse interior. Se a gente não souber administrar a nossa voz interior bem, a gente desiste. A gente para e vai para outro, sabe? Para e, vamos remarcar. Não, seguimos do jeito que estava. Fizemos do jeito que estava. Porque foi o melhor nesse momento. Circunstâncias, essas coisas acontecem. Por que nós agimos assim? Porque nós não temos mais medo de errar. Os erros fazem parte. O problema é que nós, todos, temos a mania de olhar o que está errado, não olhamos o que está certo. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos o defeito dela, não vemos o que ela tem de bom. Garanto que vocês, quando viram ali nos slides algumas palavrinhas erradas, que na verdade estavam ali de propósito, vocês ficaram ali, ele está falando conteúdo e a tua cabeça estava ali no erro. Foi ou não foi? Né? A gente fica guiado ali no erro. A gente fica preso, focado naquele erro. Isso é tão forte dentro de nós, e o nosso senso de auto-julgamento é tão forte, que o medo de errar, ele dispara os sabotadores que eles só faltam saltar, assim, bater na nossa cara. Tipo, volta para casa, não faz. E é um dos piores. Então, o que a gente precisa fazer é aprender e entender que o erro, ele vai fazer parte do seu processo. Não tem como você fazer algo 100% perfeito. Não tem. Tá? Não tem. Vão acontecer erros, vão acontecer falhas, e você tem que saber lidar com isso. Você tem que fazer o seu melhor e reconhecer que você fez o seu melhor. Então, a técnica aqui é um pouco estranha, porém ela é eficiente para quê? O seu padrão preste atenção, essa técnica ela é para romper padrão. Qual é o seu padrão? Você tem que fazer alguma apresentação, vou dar um exemplo, você vai ter que fazer uma apresentação lá na sua empresa, ou você tem que falar de alguma coisa do seu trabalho, e você está morrendo de medo de errar. Morrendo de medo. Aí o teu sabotador interno está falando assim, se der tudo errado, você vai passar maior vergonha, vai ser um mico, vai ser um daqueles, vai ser uma vergonha, todo mundo da empresa vai ficar falando de você, vai ficar todo mundo aí comentando quanto que você foi ridículo, quanto que você foi ruim, quanto que você é despreparado, quanto que você não sabe nada do que você está fazendo, que você está no cargo errado, que não sei o que. Isso é o seu sabotador falando. Porque você tem medo de errar. Tá? Ok? Então, quando você, presta bem atenção, quando você está trabalhando para fazer algo e você está fazendo o seu melhor, você sabe, tá? Você sabe que o erro faz parte daquela possibilidade. Por mais que você tenha buscado fazer tudo na maior da perfeição, às vezes acontece. O slide não abre, a internet não funciona direito. É ou não é? Você recebe visita na hora, o telefone toca, vizinho faz barulho na hora que você está gravando as coisas, enfim. Isso acontece. E o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você vai comemorar o seu erro. Isso é para romper um padrão. Presta bem atenção. O padrão você tem que fazer algo importante, o teu sabotador interno começa a trazer tudo de ruim se você errar, né? Se você errar, vai acontecer isso. Aí você fica nervoso e você acaba, às vezes, não tá errado, mas você acaba errando, ok? E aí, como é que você se sente depois? Frustrado, chateado, triste, envergonhado, se sentindo a pior pessoa do mundo, se cobrando porque acha que poderia ter feito melhor. E aí é uma eca, porque o teu mapa para fazer coisas grandes fica sendo restrito a frustração, medo, ok? Então, quando você comemora o teu erro, que bom, eu errei. Você está rompendo o padrão. A questão do erro vai fazer com que o teu cérebro não ative mais aqueles condicionadores que te controlam para você não fazer. Caramba, todo mundo erra. Grandes empreendedores, grandes profissionais de qualquer área, gente, erram. Acontece, somos humanos, tá? Então, vamos fazer, nesse momento, essa prática.
Imagine você numa situação em que você tem medo de errar. Eu tenho que falar uma coisa importante com alguém. Eu tenho que falar com o meu sócio que eu quero abrir a sociedade. Eu tive um caso desse essa semana em que eu atendi um empresário e ele queria abrir a sociedade, ele tinha muito medo. Ele não sabia como proceder, ele tinha muito medo daquela conversa acabar em briga e ele não queria. Então, a gente treinou, fizemos esse exercício. O padrão, você vai se imaginar conversando com a pessoa e a imagem sendo amena, mesmo que você não fale tudo que você gostaria de falar, você vai celebrar que você conseguiu falar. Mesmo que você tenha falhado em alguma coisa. E é exatamente isso que você vai fazer. Então, celebra. Errei. Faz parte, aceita. Entendeu o processo? Imagina uma situação que você queira agora resolver e que você tem muito medo de errar. Tem alguém aí que tem alguma situação que tem medo de falhar? Todo mundo tem, gente. A mãe tem medo de errar com o filho, o marido tem medo de errar com a esposa tem medo de errar com o marido, o namorado tem medo de errar com a namorada, enfim, e assim vai. A gente tem medo de errar com o professor, tem medo de errar com um parente, com, sei lá, com mãe, enfim. Né? A Michelle está falando que só de pensar em comemorar um erro, encolheu na cadeira. Ok, tá vendo? É o padrão, ele te recolhe. Isso não quer dizer que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso, tá? Isso só vai fazer com que o teu cérebro, ele saia dessa programação de medo de errar. Porque o medo de errar não te deixa nem fazer. Entende o processo? O seu medo de falhar faz com que você não realize. Você só vai saber se você vai falhar se você realizar. Aí você tem medo de falhar, você não realiza. Se você não realiza, você não tem resultado. Ok? Entenderam aí o processo? Entendeu a situação? Então, agora, imagina a situação que você tem muito medo de errar. Ah, eu tenho medo de fazer minha apresentação da monografia na faculdade. Quando eu fui fazer a minha, eu me lembro, sei lá, quantos anos atrás, em 99, eu tinha muito medo de errar, porque eu tinha a banca que ia fazer a minha avaliação, era, vamos dizer assim, os três piores professores da faculdade. Eu danei de escolher um tema ótimo, né, que é o contrário, super difícil. E aí já viu o processo, né? Eu adiei algumas vezes a apresentação porque eu tinha medo de errar. E eu tive que aprender na marra a lidar com isso. A falar, e falar, e falar o conteúdo, e falar, e falar, e falar, e ser... eu mesma fazer as perguntas mais capciosas para treinar, e se eu falhasse, como isso seria. E eu fui saindo desse padrão para conseguir falar, né, apresentar aquele trabalho. E eu consegui. Então, pensa na situação que você tem muito medo de falhar, e isso, gente, você vai fazer você com você mesmo, tá? Você não vai sair pela rua, não, que eu errei, tá? Você vai fazer isso, você imagina a situação, e vamos supor que você cumpriu ali, teve uma falhazinha, teve uma coisinha, ao invés de você ficar pensando, colocando pro teu cérebro, podia ter melhorado, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, você vai, eu consegui, eu concluí, eu tô feliz, ó, as mãos para cima, ok, ó, mãos para cima, comemorando, tá? Mãos para cima, fecha os olhos e comemora. Eu errei, e comemore, celebre. Isso não é uma prática aleatória, louca, né, não. Isso é uma prática que foi criada pelo Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva. Ele fez esse treinamento com um grupo de vendedores. Só para vocês terem uma ideia, os vendedores tinham muito medo de falhar, muito medo de não conseguir fechar a venda e tudo mais. Então, ele ensinou este exercício para esse grupo de vendedores. As vendas subiram de 32% para 90%. Então, isso é para a gente não questionar a eficiência da prática. É simples, apenas celebre, comemore com você que você também errou. Porque o seu cérebro vai começar a entender que fala assim, erro não é problema, então ela pode ir, vai lá, realiza, pode fazer. Tá tudo certo, pode ir lá, não tem problema se sair errado.
Ele vai deixar você fazer, ele não vai mais te paralisar. Ok? Certo? Todo mundo pronto aí para a terceira etapa? Vamos falar de crenças? Então, vamos fazer esse exercício de gerenciamento da voz interior. Primeiro passo, você tem que identificar o que a voz interior fala a respeito do que você deseja. Lembra que lá no primeiro exercício, nós falamos, eu pedi para vocês identificarem o que vocês queriam, certo? Então, vocês vão escrever o desejo de vocês. Eu quero aprender a dirigir. Ok? Então, você vai escrever isso. Eu quero aprender a dirigir, eu quero dobrar meu rendimento, eu quero... O que você quer? Escolhe um. Defina o que você deseja. Eu gostaria de, ou eu quero, né? Ou eu quero, eu gostaria de, ou eu quero. Definir o desejo pode não ser a parte mais fácil da história. Então, seja objetivo na hora dessa definição. Identificando o impedimento. Eu quero aprender a dirigir, mas... O que tem depois desse mais? Toma nota aí, por favor. Por quê? Então, eu quero, meu desejo, aprender a dirigir, mas eu tenho dificuldade porque eu tenho medo. Porque eu sou incapaz, ou porque eu tenho, sei lá, trauma. Enfim, pode vir qualquer coisa depois desse porquê. Tudo que vem depois desse porquê é a sua voz interior falando com você. Então, a fórmula é: eu gostaria de, aí é o seu desejo, mas é o impedimento real, e o porquê é o que a sua voz interior fala para você. Segundo passo, confrontar. Nós precisamos confrontar a crença. Tudo que está depois do porquê é a sua voz sabotadora. Ela desnuda a sua crença. Ela mostra para você onde está a sua crença, ou qual é a sua crença. Então, para a gente minimizar a crença, a gente precisa confrontar, a gente precisa contestar, ok? Então, você pegou lá o que foi depois do porquê, e você vai começar a fazer algumas perguntas, tá? Imaginando que o que a sua voz interior disse a respeito do seu objetivo é verdadeiro, responda as seguintes perguntas. Então, assim, vamos supor que depois do porquê, aquilo que a sua voz interior falou para você seja verdadeiro. Então, se for verdadeiro, responda a primeira pergunta aqui. Você realmente acredita que isso seja verdade? Que você não é merecedora, talvez a sua voz tenha falado isso, que você não é bom o suficiente, ou que você não está pronto para passar por isso, ou que tudo é muito difícil para você. Você realmente acredita nisso? Você acredita que isso é verdadeiro? Aí você responde aí sim ou não. Qual a evidência de que isso é verdade? Qual é a evidência de que isso seja verdade para você? Existe alguma evidência de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, de que isso não seja para você? Responda sim ou não. Isso é uma interpretação ou é um fato? Se você respondeu sim, isso é uma interpretação ou um fato? Se você respondeu que não, isso é uma interpretação ou um fato? Responda. Onde você aprendeu isso? Onde foi que você aprendeu? Porque, lembra, a voz interior, ela muitas vezes toma emprestado vozes do nosso passado. O que a nossa mãe falou, nosso pai falou, que nossos professores falaram, ou que as pessoas da nossa, né, do nosso convívio naquela época falaram pra gente. Então, onde foi que você aprendeu isso? Identifica e escreve. Esse pensamento é justo com você? Você acha que pensar dessa forma é realmente justo com você? Sim ou não? Esse pensamento ainda serve a você no seu momento atual de vida? É útil para você continuar pensando assim? Sim ou não? Aí a pergunta seguinte é: o que você ganha pensando assim?
Você tem pensado assim há algum tempo? O que você ganha quando você pensa assim? Escreve aí. O que você perde quando você pensa assim? De que forma esse pensamento te ajuda a encontrar uma solução? Será que essa forma de pensar ajuda você a encontrar uma solução? Será que te deixa mais próximo do seu objetivo ou te deixa mais distante? Pensa aí. Vamos para a próxima. Esse pensamento, ele te protege de quê? De que esse pensamento te protege? Ele está protegendo ou será que está impedindo você de fazer algo? Escreva a resposta. Terceiro passo. Vamos para o terceiro passo desse exercício, a escolha. Eu quero que vocês respondam a essa pergunta e, assim, destaca essa pergunta aí na folha que vocês estão escrevendo, ok? Na resposta dessa pergunta, vocês vão destacar na folha. No que você prefere acreditar. Veja bem, você tinha lá no início o pensamento, quer dizer, a fala da sua voz interior. Então, agora você está escolhendo algo para pensar. Depois de todo esse passo a passo aqui, você quer pensar quer acreditar em outra coisa. O que você quer acreditar? Que você é capaz, que isso é possível para você, que você dá conta de fazer, que você veio ao mundo para fazer isso? Enfim, responda e faça um círculo em torno dessa resposta. Destaque essa resposta de todas as outras. Ok? Quarto passo. Nós precisamos agora nutrir as nossas sementes. Porque quando você escolhe algo novo para acreditar, é uma semente que você vai lançar no teu inconsciente. Então, você vai responder sobre o que escolheu acreditar agora. Isso é possível? Isso que você escolheu acreditar é possível? Sim ou não? Você é capaz? Ok. Você merece isso? Responda. Ok, vamos lá. Quinto passo. Vamos estabelecer agora uma nova crença. E aí tem uma fórmula. Eu tinha a crença de... Aí você vai escrever lá aquele pensamento que veio depois do porquê. Né? Que eu não conseguia, que não era para mim, que era tudo muito difícil. Enfim, você vai escrever lá a sua crença. Ela não me serve mais. Por quê? Por que ela não serve mais? Porque eu não quero mais viver dessa forma, porque eu sei que eu posso mudar isso só depende de mim mudar, porque eu não suporto mais viver dessa forma. Você pode ir lá na parte de perda, né? Se você colocou lá e descreveu alguma perda, você pode pegar lá um dos itens do que você perde e colocar aí também. Eu perco tempo, perco felicidade, perco tempo livre, perco harmonia, perco, enfim, você pode colocar aí. Portanto, prefiro acreditar que, e aí você vai escrever aquela resposta que você fez naquela última pergunta do que eu prefiro acreditar, e aqui você vai completar. Isso é uma fórmula de uma afirmação. E aí, o que a gente faz com essa fórmula? Tanã, anote a sua fórmula inteira, né? Tinha a crença de, ela não me serve mais porque, portanto, prefiro acreditar que, e preencha sobre a sua nova crença. Crença, ela só sai do nosso sistema se nós confrontarmos. A crença, ela precisa ser enfraquecida.
retirando as emoções que dão nutrição para ela. Depois a gente precisa confrontá-las. E aí, então, a gente consegue transformar. Esse é o passo a passo da transformação pessoal. Então, vamos à próxima etapa. O sexto passo. Você precisa tornar a sua crença poderosa. E como? Aí você vai tornar a sua crença poderosa respondendo a essa pergunta. Como você se sente ao acreditar nisso agora? Pensa aí no que você escolheu acreditar. Eu escolhi acreditar que eu posso. Eu escolhi acreditar que eu consigo. Lembra do exercício que a gente abre, né? Que a gente abre os braços, desce, traz as mãos. Você pode fazer esse exercício agora e falar da sua crença. Como eu me sinto ao acreditar nessa crença agora, nessa nova crença. Faz, aperta a sua mão, porque isso vai trazer o estado, vai começar a trazer o estado ideal para você fazer a transformação dessa crença. Como se sentiria se isso fosse a sua realidade agora? Ó, o sentimento trazendo essa nova realidade, colocando uma roupa bonita na sua nova crença. Como você se sentiria se isso fosse a sua realidade agora? Se você acreditasse plenamente que você é merecedor, que você acreditasse plenamente que você é capaz de fazer isso, que você acreditasse plenamente que você veio ao mundo para cumprir essa tarefa. Traz o sentimento. Essa é a chave, ok? Concentre-se no sentimento em seu coração. Então, você vai agora trazer esse sentimento até o seu coração. Concentrando nessa região do seu coração, traz o sentimento daquilo que você escolheu. E vibre nessa certeza, né? Feche as suas mãos e repita. Isso é possível para mim, né? Repita o que é a sua nova crença. Fale para você em voz alta, se concentrando no seu coração e com as mãos fechadas. Você está trabalhando os 3 níveis do seu sistema interior e você está trazendo, levando, na verdade, as informações para o teu inconsciente. Respira fundo, sente e fala a sua crença. O que você vai fazer? Você pode escrever essa sua crença. Você pode colocar lá no espelho do seu banheiro. Todos os dias, quando você acordar de manhã, você lê a sua crença em voz alta. Está escovando o dente, está lá. Lendo a sua crença. Depois você fala em voz alta. Traz o sentimento de que isso é possível para você. Isso é real para você. Traz o sentimento. E é isso. Sem grandes segredos, né? Então, aqui vem, ó. Fale em voz alta a sua nova crença. Se concentre nos sentimentos da nova realidade que será construída por pelo menos 30 dias. São 30 dias praticando hoje. Isso vai fazer você virar o jogo. Processo de conflito interno com a sua voz interior. Na verdade, você vai gerenciar melhor essas vozes sabotadoras dentro de você. Então, vamos lá, André, tem mais algum recadinho para nós? Aliás, tem um recadão e tem a surpresinha no final aqui. Pelo que a gente está vendo aqui de resposta, Léo, acho que a gente conseguiu cumprir aqui com o nosso objetivo, hein? Eu fico muito feliz por isso. Eu queria pedir para vocês, se vocês permitirem, se vocês querem saber sobre o que a gente estava falando de reprogramação emocional. É um treinamento que a gente tem. Eu posso falar sobre ele aqui? Se eu puder falar, você diz sim aqui no chat. Eu quero te mostrar uma coisa. Mas aí será só para vocês que estão aqui no webinário, estão com a gente aqui no chat. Por que a gente está fazendo isso? E criou esse aqui, o Start-se, Mudança Financeira. Porque a gente quer levar exercícios práticos. A gente vê muitas pessoas começando cursos e treinamentos, ou como a gente comentou aqui também, e não concluindo, não chegando até o final, por todas essas razões que a gente explicou aqui. Então, sem ser essa semana, na outra, a gente vai estar aplicando esse treinamento. Esse treinamento é um treinamento que é 20% de teoria, apenas para poder explicar como o treinamento acontece, e é 80% de atividades práticas, e para quem já está aqui, já participou, sabe que são atividades muito intensas. E o que você aprende com esse treinamento de 2 dias aí?
Você vai aprender a gerenciar exatamente de forma muito mais profunda a como lidar com essa questão da voz interior. E aí, não só lidar com ela, mas equilibrar as suas emoções e se tornando imparável em criar oportunidade de gerar mais dinheiro. Mesmo em tempos difíceis, porque você vai meio que se bloquear com tudo que acontece fora de você. Por exemplo, o país está em crise. A empresa que eu trabalho está em mais lençóis. Não importa. Condicionamento mental e emocional com o qual você vai sair desse treinamento, ele independe do que está acontecendo fora de você. Porque os 3 fatores equilibrados que vão gerar o teu resultado vão ser trabalhados nesse treinamento. E por que fazer esse treinamento? Nesse treinamento você vai sair de lá, se você se dedicar e se você fizer, aprendendo a ter o controle para lidar com as emoções quando elas acontecerem, as emoções que não te permitem seguir. E o benefício disso você pode carregar para a tua vida toda, porque você vai poder reaplicar. Isso vai melhorar sensivelmente todos os níveis de relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, ou seja um relacionamento de trabalho, interpessoal, se você é uma pessoa introspectiva, se você é uma pessoa que gostaria de ter um poder de comunicação maior, se você é uma pessoa que gostaria de colocar e se expressar numa reunião de trabalho e não consegue fazer, esse treinamento é um treinamento para isso. Também, nunca mais se deixar paralisar pelo medo do fracasso, como a gente estava comentando aqui, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, e se der certo, se der errado, porque você vai saber lidar com isso quando acontecer. Lembra que uma prática bem pequenininha você já aprendeu hoje, comemorar quando errar. Outro benefício que você vai ter é tornar-se capaz de vencer os diálogos, esses diálogos sabotadores, e que provavelmente vieram à tona durante essa aula de hoje, porque o objetivo dela era realmente mexer com isso, tá? E se recondicionar o teu sistema emocional para agir apesar do medo. E conseguir, aí eu fico muito tranquilo de usar essa palavra que ela é forte, conseguir definitivamente, realmente definitivamente, colocar os seus projetos em ação. Se tornar uma pessoa que age apesar de qualquer coisa. Sem preguiça, sem procrastinar, sem dar ideia para essas conversas internas, que só ficam drenando as suas energias. E aí gera aquela questão que a gente apontou lá na frente, da fadiga, né? Da falta de ânimo para fazer as coisas, de energia mesmo. E replicar esse conhecimento que você vai receber desse treinamento de 2 dias, totalmente prático toda vez que você precisar, e cada vez que você evoluir um degrau. Lembra que eu falei que isso é constante? Você muda, e aí quando você está num outro degrau, as dificuldades são outras, os desafios são outros, mas você está preparado para isso. Primeiro que você vai ter o material, segundo que tudo que a gente fizer, a gravação desse webinário ao vivo, desse treinamento ao vivo, você vai receber para acessar quantas vezes você quiser. Você pode baixar ele e você replicar, repetir, e de acordo com o que você for tendo necessidade. Mas para quem? E aqui eu preciso que você preste atenção nisso, tá? Para quem é esse treinamento? Para as pessoas que cansaram de fazer lá as suas resoluções de início de ano, seus compromissos, agora eu vou melhorar minha vida financeira, mas nunca consegue concluir esse objetivo. Tem medo de agir para melhorar a sua vida financeira, se acha indigno, não se sente merecedor de ter mais sucesso que pais, irmãos, amigos. Isso é mais comum do que o que a gente imagina. É para quem precisa mudar o padrão de escassez que às vezes está estabelecido lá no teu sistema de crença. Se de repente você cresceu numa família ou foi educado de uma forma que sempre essa coisa de escassez estava presente, né? De falta disso, de falta daquilo, que é sempre muito difícil. O que a gente vai te ensinar aqui é você condicionar as suas ações para conquistar a vida financeira que você estiver disposto a construir. Lembra que o tamanho é a mesma coisa, é o mesmo esforço sonhar pequeno e sonhar grande. Por isso aqui a gente não fez questão nenhuma de definir o que é sucesso ou o que é prosperidade, porque cada um tem a sua percepção disso, e isso é muito amplo. Mas você, se quiser e se estiver disposto, você vai conseguir formar uma mentalidade de atitude, de ação, para todas as vezes que você precisar construir uma nova realidade financeira ou você atingir o que você quer, você vai se tornar imparável. E você tem as ferramentas para lidar com isso. Lidar com ação e atitude em comandos para o seu cérebro executar. Nunca esqueçam disso, gente.
Cérebro não é quem define. Cérebro é o hardware, é quem executa. É quem pega o sistema que está lá, o seu sistema de crença e as suas emoções, lê aquilo e executa. Então, você é completamente capaz de determinar no seu cérebro o que é importante fazer, e quando fazer, e por que fazer. E, por último, não menos importante, porque tem muito conhecimento, tem formação, já leu vários livros, e tal, e tem até bom salário, mas sempre tem dificuldade de fazer o dinheiro multiplicar, de investir, de poupar. E aí, se acaba o mês ou acaba o ano, isso é um outro erro que não é o objetivo desse treinamento, mas a gente vê a gestão da nossa vida financeira de forma mensualizada, de forma mensal. E, na verdade, a gente deveria olhar isso de forma anual, porque é assim que as pessoas que já atingiram sucesso fazem a sua gestão financeira. Porque quando você olha para o ano, você consegue ver, tem uma visão macro de onde está o seu desperdício, onde você está colocando o dinheiro errado, onde você deveria estar colocando o dinheiro de forma certa. Mas, enfim, isso aqui, se você é um cara que tem conhecimento, você é uma pessoa que tem conhecimento, e tem até bom salário, viu? Mas não consegue sair dessa situação, esse treinamento é para você. Agora você presta atenção, para quem não é esse treinamento, nem ouse tentar fazer. E quem ainda não sacou o que a gente falou hoje, se você não entendeu, se você não pescou a ferramenta poderosa que a gente entregou hoje, você diz, não, cara, isso não é para mim, eu não quero mudar. Se você acha que isso não funciona para você, então realmente não vai, porque se você não for achando que realmente você pode tomar uma ação que vai mudar, você vai entrar lá, a gente vai falar, você vai ouvir, beleza, nada vai acontecer. Não vai acontecer mudança, porque você já está indo condicionado, achando que isso não funciona para você. Então, esse treinamento não é para você, tá? Para você que não acredita que é possível mudar o condicionamento mental e emocional, para se tornar uma pessoa, uma versão melhor. Aliás, uma versão melhor que a gente já nasceu com essa característica de ser sempre melhores do que nós somos. A gente é que foi desaprendendo isso ao longo do tempo, por conta das programações que a gente deixou condicionar a nossa vida, nos limitando, dizendo que temos limitações, algum tipo de limitação, e a ciência e os estudos e as pesquisas estão aí para mostrar que é possível trazer um novo condicionamento se você colocar em prática. De novo, conhecer, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, tá? Quem não deve fazer também é quem que acredita que nascer pobre e ter dificuldade financeira é um castigo divino. Você nasceu assim, síndrome de Gabriel. Nasceu assim e vai morrer assim, porque não há nada que você possa fazer. Então, se você tem esse condicionamento, de novo, é uma historinha que contaram para você, é uma historinha que está aí na sua cabeça. Acredite nisso. Se você fez o exercício que a gente passou aqui agora, só com ele você pode mudar essa questão aqui. Mas se você acredita nisso, que você nasceu pobre, não importa o que você faça, é assim que você tem que continuar, beleza, não faz esse treinamento porque, de novo, você está indo condicionado da forma errada, você não quer mudança, ok? E se você acredita que o que a gente vai fazer nesse treinamento é um pode pim-pim-pim, você vai entrar lá e a gente vai colocar o máximo de dinheiro na sua mão, você não faz esse treinamento que não é para você. Não é solução mágica. Não é para quem é fraco esse treinamento. Ele é para quem quer ter, que se você não tem disciplina, se você não tem atitude, se você não percebeu com a aula de hoje que dá para mudar o condicionamento que você tem hoje, esse treinamento também não é para você, ok? E quem já fez os treinamentos com a gente, o que essas pessoas falaram desse treinamento específico com relação à mentalidade financeira, a dinheiro? A Michelle foi uma das nossas alunas, acho que ela até está com a gente aí. A gente aqui, ó, cara, foi desafiador para mim descobrir quantos bloqueios, inúmeros bloqueios que eu tinha e não percebia que tinha. Isso eu lembro que ela comentou durante a aula que a gente estava fazendo. Nem imaginava que aquilo estava ali. A Vânia Marinha, ela falou, foi um divisor de águas para mim participar do curso de reprogramação, do treinamento de reprogramação. A Lucélia, ó, a liberação de crenças que impediam o meu progresso financeiro. Algumas delas a gente comentou aqui durante essa aula. E a Selmia botou, aprendi o quanto sou responsável pela sabotagem, né? Por falta de conhecimento e como posso fazer essa mudança a partir dele. Então, tá aqui, funciona. Então, como é que é esse treinamento? Esse treinamento são 2 dias, e é 100% online para você não ter desculpa de ter que se deslocar. Você pode fazer da onde você quiser, sentado em casa, no seu quarto, enfim. Fica até mais tarde no trabalho, se você puder. A gente aconselha que você esteja em casa, porque é melhor, porque é muito intenso participar disso. Então, você vai perceber na hora, não quero aqui adiantar.
Mas a única coisa que você vai precisar é estar conectado na internet para poder ter acesso a isso, tá? Ele é ao vivo, não é gravado, e todas as atividades são feitas ali na hora com vocês. Quando vai acontecer isso? No dia 15 e no dia 16, horário de Brasília às 20 horas. Geralmente a gente fica entre 1h30 e 2 horas em cada dia, tá? A gente só sai dali quando todas as pessoas realmente entenderam e praticaram e colocaram a coisa para funcionar. Então, quanto custa investir em você nesse treinamento? É difícil mensurar um negócio que lhe dá uma capacidade de triplicar esse investimento em pouco tempo. Em um ano, isso aqui, para você, não vai ser nada se você fizer o trabalho de condicionamento que está ali. É um investimento em você. E a gente tem um bônus para isso. A gente quer te entregar um bônus para você que está aqui hoje, tá? Se você fizer adquirir esse treinamento, hoje, a gente vai dar para você, além dos presentinhos que a gente já falou que vai dar, os exercícios, as práticas, o Reprograme-se Prosperidade 2, o e-book Troca Dinâmica, esse já todo mundo que estava nesse webinário vai receber, mas isso aqui quem comprar hoje, só para quem comprar hoje, Ressonância do Novo Ser, é um treinamento belíssimo, é um audiobook que a Alessandra criou, que para quem tem dificuldade de centramento, de parar para orar, meditar, cara, são 25 meditações. E o que você aprende? O que dá para se trabalhar o que nisso? Aumentar a sua intuição, melhorar a sua percepção de mundo, desenvolver a percepção de presença divina em você, porque isso está aí, é real. Encontrar a paz e a harmonia em você, isso é possível. E ter uma nova percepção em relação aos sentimentos e desenvolver serenidade diante das grandes dificuldades. E, cara, se eu listar aqui, são 25. Tem o Poder do Agora, tem vários que ele custa na nossa loja. Temos uma loja virtual que a gente vende esse curso, esse audiobook, na verdade não é um curso, é um audiobook por R$87. Mas, para não ter desculpa, aí, Alessandra, essa aqui é nova, hein? Eu acreditamos tanto no poder desse treinamento, que eu quero assumir total responsabilidade por esse treinamento, se você não gostar. Então, eu quero fazer aqui um acordo com você. Se você comprar hoje esse treinamento, amanhã já não, isso aqui já não está valendo, ok? Nem o bônus já não está valendo. Mas se você comprar hoje, agora, enquanto a gente estiver aqui, esse treinamento, você entra na primeira aula, pratica e faz o que a gente vai orientar na primeira aula. Se por qualquer motivo, se a Alessandra estiver usando um brinco que você não gostou, ou a cor da camisa que ela tiver, não for a cor da camisa que te agrade, se eu aparecer e tiver sem óculos, não sei, se você não gostou da cor do batom que a Alessandra estiver usando nesse dia, você vai mandar um e-mail para a gente dentro do próprio dia, ok? Até as 24 horas a gente vai aceitar esse e-mail. Você pode falar assim, ó, eu não gostei, não quero mais, não é para mim, e a gente devolve todo o valor que você pagou, integralmente. Beleza? Então, assim, para não ter desculpa, realmente, para não ter desculpa, a gente está criando essa condição aqui para você tomar uma decisão e investir em você. E vou fazer o seguinte, então. Como eu falei, que vocês estão aqui, ficaram com a gente até o final, vou fazer o seguinte. 50 vagas apenas. Para quem comprar hoje, até o final dessa aula, a gente ainda vai ficar aqui para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas sobre o que a gente comentou aqui, a gente vai ficar aqui até vocês quiserem, mas ó, hoje, só hoje, a gente vai vender esse treinamento por R$397, ou em 10 vezes no cartão. Gente, olha só, é menos que uma pizza num final de semana. Corta a pizza e investe em você. Você vai estar ajudando 2 vezes para você, a saúde e trabalhando o que é mais importante, que é as tuas emoções, que é a tua voz interior, um autodomínio, um centramento. Então, assim, ó, eu não tenho mais o que fazer aqui para poder te oferecer um treinamento que é parte do que a Alessandra faz como coach. E aí, se a gente estiver falando de processo de coach, a gente está falando de um processo de coach de R$6.000, de 4 a 6 mil reais, dependendo de qual é o objetivo. Então, assim, sabe, para não ter desculpa, então tá aqui. Como eu comentei, hoje, 50 vagas. Se você, agora, eu vou botar o botão aqui, se você for comprar, a gente vai vender por R$397, tá? E você vai levar o e-book totalmente de graça. Você vai levar o e-book, você não vai pagar nada por ele, não vai ser R$599 o treinamento, você vai pagar tudo isso
por 397. Beleza? Então eu vou parar de compartilhar aqui. A gente vai abrir agora para pergunta. Você pode botar a pergunta que você quiser sobre o que a gente falou hoje. Qualquer dúvida que você tenha tido do que a gente falou, de que fundamento, da onde a gente tirar isso, o momento é agora. Enquanto a gente está aqui respondendo as perguntas, eu vou abrir aqui, botar o botão de compra e tá aí. Agora é com você. Só tem coisa legal, né? O treinamento é uma das coisas que eu vejo que surte mais efeito, né? Porque como ele é totalmente prático, uns 80% dele é prático, até mais, se a gente pensar, fazer com que cada pessoa, próprio sistema interior, consiga fazer essa virada. A gente está ali ao vivo, acompanhando, você está ali sentindo, está ali liberando, vem a crença, a gente confronta, e é muito legal, é dividido em 2 dias, porque realmente é uma coisa intensiva, justamente para você virar a chave, para você se startar para aquilo que você quer realizar, né, na sua vida. Então, é fantástico, assim. E o bônus, que é o Ressonância, né, do Novo Ser, meditações, ainda tem mais 2 meditações de bônus nesse produto, né, nesse programa. Na verdade, são 25 meditações de temas, assim, variados, que te ajudam a manter uma frequência boa. Porque a gente, às vezes, quer criar as coisas, quer fazer as coisas, quer realizar, e a gente vive com a frequência lá embaixo, né? Eu quero muito alcançar determinado objetivo, mas dentro de você não se sente capaz para aquilo. Então, às vezes, você ouve um exercício, essa frequência boa, para continuar pensando no que você quer ser. Então, ajuda muito, né, nesse processo. Ok. E aí, André, vamos lá? Vambora? Vamos. Simbora. Eu agradeço a todos vocês, viu, por estarem aqui. Gratidão enorme. Se você está inscrito no canal do Auditório da Alma, procure clicar no sininho que nós temos aqui. Na hora que você se inscreve, vai aparecer um sininho. Para que você tem que clicar ali? Para você ser notificado de que nós estamos no ar. Então, a gente pode colocar vídeo novo, a gente pode entrar aqui na aula, às vezes você não recebeu o e-mail lá com o aviso da aula, mas se você está inscrito no YouTube com esse sininho de notificação marcado, o próprio YouTube avisa você que nós estamos com o vídeo aqui no ar. Então, aproveitem, ok? E façam lá a sua inscrição, marcando o sininho para ser notificado, isso é muito importante. Tá bom? Agradeço imensamente. Bom, gente, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado pelo tempo. Do coração. Até a próxima. Fiquem em Deus. Tchau. Fechou. Tchau, tchau.